Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui as notícias de um dia de jogo, né? Dia de jogo do Fogão. O Botafogo joga no Morumbi, em São Paulo, contra o time da casa, contra o São Paulo. O Botafogo defendendo a liderança do Brasileirão, e é o jogo que encerra o primeiro turno. O Botafogo pode chegar a 42 pontos, seria uma ótima marca, até para a gente manter essa distância aí de pelo menos 3 pontos em relação ao Palmeiras. O Palmeiras que visita o Fluminense no Maracanã. Fluminense tentando aí reagir no campeonato, quem sabe consegue tirar uns pontinhos do Alviverde, né? Enquanto isso, o Flamengo vai ao Barradão enfrentar o Vitória. Então, uma rodada aí derradeira, né? Para fechar o primeiro turno em grande estilo. E o Botafogo pega o bom time do São Paulo, né? Um jogo que vai ser difícil. Antes de eu falar do jogo e da bruxa solta, né? Infelizmente, para os lados de General Severiano, né? No caso do Lonier, vou falar de uma notícia aí dessa terça-feira à noite. O Botafogo finalmente encontrou um substituto para o André Mazzuco, né? O Mazzuco saiu ali em março, né? Do Botafogo, rumo ao Atlético Paranaense, e o Botafogo ficou sem a função de diretor de futebol, tá? Então o Botafogo anunciou o novo diretor, Pedro Martins, que tem trabalhos aí recentes no Vasco da Gama, né? Inclusive foi ele que indicou o Boina, né? O português Álvaro Pacheco, acabou não dando certo lá pelos lados da colina, e também fez um trabalho de reestruturação do Cruzeiro, né? São os trabalhos aí mais conhecidos do Pedro Martins, que começou, né, coincidentemente, né, o Mazzuco foi para o Atlético Paranaense e o Pedro Martins começou a sua carreira aí de executivo do futebol também lá no Furacão. Então, uma boa sorte aí para o Pedro Martins, que fez um agradecimento especial ao John Textor, ao Tairo Arruda e também ao Alessandro Brito, né? No texto dele de chegada ao Botafogo, né, ele começa a trabalhar na próxima segunda-feira, comentou que agora ele é um escolhido, né? Então foi um texto aí simpático, tomara que o trabalho dele também seja muito bom. Gente, uma notícia aqui off Botafogo, né? O Fábio Matias foi demitido do Coritiba. A gente lembra do trabalho aí do Fábio Matias à frente do Botafogo, foi essencial, eu diria, né? Especialmente na Libertadores. Ele acabou sendo demitido lá do Coxa. O Coxa não atravessa boa fase. Foram 8 jogos à frente do Coritiba, teve apenas uma vitória e culminou aí a última partida contra o líder Santos, 4-0 lá na Vila Belmiro para o Santos, e aí o Fábio Matias foi demitido. Uma pena, né? É aquela situação que a gente sempre fala, de repente se ele continuasse no Botafogo como auxiliar, né, do Arthur Jorge, na verdade fazendo parte ali, sendo um auxiliar definitivo, né, do Botafogo, seria mais tranquilo do que enfrentar a carreira solo, né? Voo solo aí como treinador. Uma pena que não tenha dado certo. Curitiba que está beirando a zona de rebaixamento da Série B. Pessoal, vamos então falar agora do que a gente não queria falar, né? Da questão da bruxa solta, né? A gente teve nessa terça-feira aí 3 notícias não muito agradáveis. A primeira delas, a questão do Eduardo, né? O Eduardo, ele passou por uma cirurgia no músculo reto femoral, né? A parte de trás da coxa, daquela lesão no jogo com Vitória, e a previsão de recuperação em torno de 20 semanas, né? Algo ali em torno de 5 meses, o que certamente deve tirá-lo do restante da temporada, né? E talvez até, enfim, dependendo aí da situação, o jogo justamente lá contra o Vitória tenha sido o último dele com a camisa do Botafogo. Independente de qualquer coisa, a gente é grato aí às boas participações do Eduardo, né, ao longo desse tempo, né? Esse ano mesmo, recentemente, no jogo com o Bragantino, que ele fez 2 gols, foi muito importante. Então, uma boa recuperação para ele, e vamos aguardar para o ano que vem, provavelmente, né? A outra notícia que foi, né, um baque muito grande para todos nós foi justamente a confirmação da fratura na tíbia do Júnior Santos. Júnior Santos, destaque absoluto do Botafogo nesse primeiro semestre, um jogador aí vivendo uma fase artilheira, apesar de nos últimos jogos ter passado em branco,
mas um jogador muito importante, de muito vigor físico, de muita força física. Infelizmente, com essa fratura, o Botafogo não divulga, né, uma previsão de recuperação, mas a gente pode estimar, né, que esse tipo de lesão leva aí mais ou menos uns 3 meses, né, de recuperação. Então também, nesse caso, o Júnior Santos voltaria a atuar ainda em 2024, mas já na reta final ali, talvez em novembro, dezembro, né? Difícil dizer. Tomara aí que ele consiga superar também mais essa situação e até ter uma volta mais precoce, né? O Júnior Santos, que foi às redes sociais agradecer as inúmeras mensagens dos torcedores, né? Desejando boa recuperação. Ele disse que está confiante e usou a imagem do Goku, né? Eu não entendo muito, mas um personagem aí japonês, enfim, o Goku, simbolizando aí esse momento aí de força nessa recuperação. E para fechar aí a trinca de problemas, o Jefinho, que já está na fase final, né, de recuperação, acabou tendo uma infecção, isso mesmo, e ele está internado, aparentemente tudo, obviamente, sob controle, mas com previsão de alta apenas para daqui a 10 dias, e a nota do Botafogo sobre o Jefinho diz que após esses 10 dias ele voltará normalmente para o Lonier, enfim, para finalizar aí a sua recuperação e enfim, que ele retorne logo ao time. Então a situação do Jefinho é a que menos preocupa, naturalmente, mas foi um dia realmente complicado para o Botafogo em termos de lesões. Falando um pouco dos reforços, né? O Georgios Vagianidis, jogador grego, né, do Panathinaikos, ele teve um corte agora na cabeça na segunda-feira, um probleminha, vai atuar de touca na quinta, tá? O Panathinaikos vai enfrentar o Botev da Bulgária pela fase preliminar da Liga Europa. É um jogo muito importante para o Panathinaikos e até por isso a equipe grega deu uma segurada na negociação. A gente sabe que o Georgios já acertou as bases salariais com o Botafogo, está muito próximo aí do Botafogo anunciá-lo como reforço, mas o Panathinaikos ainda quer alguns detalhes, né? Alguns detalhes a mais aí para realmente dar o ok para o Fogão, tá? Da mesma forma, um acerto que também está loading, né? Tá bem próximo aí de ser finalizado, está por detalhes, né? É o do Matheus Martins, jogador da Udinese. O Botafogo está adquirindo 90% dos direitos econômicos do atacante e que virá, obviamente, em boa hora, né? Agora que o Botafogo ficou aí sem o Júnior Santos, principalmente, né? Inclusive, um detalhe interessante, o Carlos Alberto, que retornou do Molenbeek, assim como o Segovinha, que está sendo emprestado novamente, né? Está saindo do Botafogo, está indo para o Al Ain, lá do mundo árabe, né? O Carlos Alberto ia também ser emprestado novamente, dessa vez para Portugal, para um clube de Portugal, e aí o Botafogo segurou isso e, inclusive, o Carlos Alberto viajou nessa terça-feira para São Paulo, ou seja, estará relacionado para o jogo. O Carlos Alberto, então, fica no Botafogo até por conta dessa questão aí do elenco e dos desfalques, né? Dessas baixas aí inesperadas. Quem também viajou e certamente será relacionado é o zagueiro equatoriano Luiz Segovia, né? Que pouco atuou no Botafogo, né? E vai ser opção, então, no jogo de logo mais no Morumbi. Provável Botafogo, tá? Provável Botafogo do Arthur Jorge, com esses desfalques aí, especialmente, né, do Eduardo e do Júnior Santos. Deve ser goleiro John Damian Soares, Alexander Barbosa, que promete jogar de cueca, e o Bastos, e na lateral esquerda, Marçal ou Cuiabano, né, aquele revezamento que a gente já conhece. Meio de campo, possivelmente com Gregory ou Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Oscar Romero, tá? Oscar Romero, que foi liberado do jogo contra o Inter, nascimento da sua filhinha, né? Ele tá de volta, pode ser uma opção aí para integrar ali o meio de campo, né? Fazer às vezes até do próprio Eduardo, né? E na frente, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Savarino, provável equipe do Fogão. Galera, vou fazer uma novidade aqui,
que é a participação do meu grande amigo Rafael Sobreiro, torcedor do São Paulo. Ele não é influenciador do São Paulo ainda, tá? Só porque não quer, porque leva jeito. Então vou deixar aí com vocês a participação do Rafael Sobreiro para falar sobre o tricolor do Morumbi, né? E o que ele espera dessa partida. Só dando um spoiler, né? Ele deu um palpite ali no final de 2-1 para o São Paulo, então não vou deixar isso barato. Vou apostar num 2-0 para o Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer no jogo das 7h30 da noite lá no Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, sei lá. Beleza, galera? Já deixa o like, dá aquela moral, faça seu comentário, é muito importante, se inscreva e é isso aí. Rafael Sobreiro, vou abrir um espacinho aí pro São Paulo. Dá aquela moral. Tamo junto, Fogão, pra cima, Fogão! Fala, galera, muito bom dia. Tô aqui do meu QG Tricolor falando para vocês. Queria desde já agradecer o convite do meu querido Carlos Albuquerque, vulgo Carlos Javari, pelo convite, de estar podendo falar diretamente do canal dele, do YouTube, para todos os botafoguenses, poder falar desse embate entre São Paulo Futebol Clube e Botafogo de Futebol Regatas. Bom, a meu ver, esse é um jogo que define muito as pretensões do São Paulo no campeonato, para saber se realmente vai ter forças para lutar pelo título ou vai ser apenas uma luta pelo G4, Apesar de vários anos a gente não conseguir essa disputa pelo título, sendo o G4 já um ótimo objetivo alcançado, a gente ainda, como todo bom tricolor, a gente tem a esperança de sempre acreditar no título. E o jogo de hoje, de logo mais, vai realmente esclarecer, se realmente São Paulo vai ter forças para lutar por esse título. Bom, o São Paulo, que no jogo passado teve muitos desfalques, A gente jogou sem os dois laterais, o Wellington e o Hugo Vinícius não estavam suspensos, e o Caleri com um edema na coxa, que foi poupado. Então eles não enfrentaram o Juventude, e isso o São Paulo sentiu muito a ausência deles, porque os substitutos, principalmente dos laterais, são os laterais mais defensivos, como o Patrick e o Rafinha, não apoiam tanto quanto o Wellington e o Igor Vinícius. Além do Caleri, que todos conhecem, é um atacante que luta bastante na frente e incomoda bastante a defesa adversária. E o Wellington, que está voltando agora, ele tem feito uma dupla muito boa pela esquerda com o Ferreirinha, Tem saído boas jogadas, São Paulo fica muito mais incisivo pela esquerda, Tem feito uma boa dupla os dois, e com essa volta do Wellington, o São Paulo ganha muito em poder ofensivo. O São Paulo que perdeu, o Alisson e o Pablo Maia, possivelmente pela temporada toda. O Pablo talvez volte no final do ano, mas a gente não sabe como vai voltar. E isso é uma perda muito significativa, pois os dois volantes eram um motor do time do São Paulo, que fazia essa transição defesa e ataque. E o Luiz Gustavo e o Bobadilha, que são substitutos, eles são um pouco mais lentos, não tem aquela movimentação toda, e o São Paulo tem tido muita dificuldade de fazer essa transição defesa ao ataque, justamente porque o São Paulo ele tem uma saída de bola, quando tinha o Pablo Maia e o Alisson, eles são bem versáteis, conseguem sair com mais facilidade, toques rápidos, movimentação, e fazer com que a bola chegue no quarteto de ataque com mais qualidade. E quando essa bola chega com qualidade, o time de São Paulo consegue fazer boas jogadas e criar muito bem. A gente sabe que o Botafogo é um time de muita força física, e o São Paulo tende a ter dificuldade nessa saída de bola, já que o Botafogo é um time que ele aperta muito a saída de bola, então a tendência é que o São Paulo tenha essa dificuldade nessa saída de bola, que eu vejo que é o principal problema que o São Paulo vai ter amanhã na partida contra o Botafogo. Sabemos que o Zubeldia não vai estar à frente do time mais uma vez, porém o time já está até acostumando já, que ele mais fica suspenso que
atuando ali, né, na beira do campo, de tantas suspensões que ele recebe. Bom, o que nunca muda é a torcida do São Paulo, que mais uma vez, casa cheia, né? Se o time oscila, pelo menos a torcida não tem oscilado, né? A torcida está fazendo um papel bonito, de estar apoiando bastante. E é isso, nós tricolores todos estamos bem esperançosos que o nosso tricolor consiga fazer uma boa apresentação logo mais. Até porque o São Paulo é um time que, contra os times melhores, né, mas bem estruturados, na ponta de tabela, o São Paulo tem feito bons jogos. Normalmente o São Paulo vai mal quando joga contra um Juventude, um Cuiabá, né, parece que falta inspiração. Fica um jogo mais sonolento, parece que não vai, né? E quando pega um time melhor, de mais qualidade, o São Paulo parece que tem mais vontade de jogar, então tem feito bons jogos, né? Vamos ver como que vai ser o jogo de logo mais. Meu palpite 2-1 pro Tricolor, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Um abraço a todos e vamos São Paulo!